Olá, tudo bem? Eu sou a Mara Duarte e que bom, que alegria você ter acessado esse canal, fico muito feliz por isso. É sinal de que você quer ouvir uma palavra de Deus, é sinal de que você quer compartilhar, aprender algo de Deus e eu fico muito feliz por isso. E hoje eu quero ministrar uma palavra ao teu coração, assim como Deus ministrou o meu coração, eu quero compartilhar com você sobre aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem se revelado através da sua palavra. Então fique aí à vontade, se você quiser chamar aí alguém que está ao seu lado, algum amigo, ou se você quiser também compartilhar esse vídeo, será com muita alegria que a palavra de Deus vai ser levada. Então vamos começar fazendo uma oração, né, para que Deus possa falar aos nossos corações. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por esse momento, Pai. Deus, por todas as pessoas que estão ouvindo, Pai, a tua palavra, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, Deus, transformando as nossas vidas, Pai, alimentando o nosso espírito, Pai, Deus, gerando, Pai amado, vida, Pai, vida através da Tua palavra, Pai. Alcança, Senhor Deus, as pessoas que precisam ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tem a dizer nesta noite, Pai. Abre os nossos ouvidos espirituais e que o Teu Espírito Santo possa estar nos abençoando através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero que você pode aí abrir a sua Bíblia, você pode simplesmente só anotar os versículos, fique à vontade, aquilo que Deus ministrar ao seu coração, tá bom? Mas a palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje está lá no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. A palavra de Deus diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram a servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-lhe a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e o consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada.
Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e lhe disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e a adorou. Então aqui nós vemos uma palavra, uma passagem bíblica de um homem de Deus, e que um homem muito rico, um homem muito próspero, que Deus abençoava, porque Jó, a palavra de Deus diz que ele era um homem temente a Deus. E quando Satanás andando sobre a terra, né, a palavra diz isso, a rodear a terra, Deus pergunta a ele se ele viu o seu servo Jó, né? E dizendo para Satanás que Jó era um homem temente a Deus. E aí Satanás disse para ele: olha, como assim? Também o Senhor cerca ele de todos os bens? E aí a história vai decorrendo e vai falando de tudo aquilo que aconteceu com ele. E aí Deus fala para ele: você pode tocar em tudo que é dele, menos na sua vida. E aí então o que mais me chama atenção de tudo aquilo que Satanás conseguiu mexer, de todas as aflições de Jó, de tudo aquilo que Jó passou, está no versículo 20, que diz: então Jó se levantou daquele momento, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E aqui é lindo esse momento, porque eu não sei você, né? Mas em muitos momentos da minha vida que eu passei por muitas dificuldades, em que tudo estava bem e de repente vieram muitas coisas a acontecer, aflições, questões financeiras, questões emocionais, questões profissionais, questões familiares, em que bateu a minha porta, né? Assim como bateu a porta de Jó. Eu não sei você, mas quando isso aconteceu comigo, num momento muito difícil da minha vida, as atitudes que eu tive foram completamente diferentes das atitudes de Jó. E aqui nesse livro, nessa passagem, o que Deus nos ensina é o que fazer quando algo bater na sua porta. Quando a dificuldade bater na sua porta, quando a aflição bater na sua porta. Nós estamos nesse momento agora de uma pandemia, onde tudo isso está batendo a porta de todos nós. Alguns de uma forma muito mais atenuantes, em que às vezes não tem condições físicas, às vezes não tem condições financeiras. Em muitos lares vão faltar comida, em muitos lares vão faltar planos de saúde, em muitos lares vão ter o subsídio que precisa. Então, mas independente da situação em que nós estamos, algo chegou aos nossos lares. E nós, como pessoas que sabemos que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, que nós não estamos sozinhos, nós podemos e nós devemos ter a atitude que Jó teve. Talvez quando eu passei pelo maior vale da minha vida, se eu tivesse a maturidade espiritual e o entendimento de quem Deus era na minha vida, talvez eu tinha feito algo bem parecido com Jó. E é sobre essas atitudes que eu quero compartilhar com você nessa palavra. Porque existe um socorro de Deus quando nós estamos passando por momentos de aflição. Quando tudo parece que vai desabar, quando tudo parece que saiu do nosso controle, existem atitudes que nós podemos ter, que nós podemos transformar as situações pelo qual nós estamos passando. Talvez nós vamos sim ter que passar, né? Como essa pandemia. Todos nós vamos ter que passar por ela. Mas o que vai fazer a diferença é como eu e você vamos passar por ela. Então aqui quando eu quero pegar 4 atitudes desse homem de Deus e eu quero compartilhar esses preceitos e eu quero convidar você, eu quero desafiar você a tentar colocar isso em prática, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. E a primeira coisa que Jó fez foi rasgar as suas vestes. E quando a gente fala de rasgar as vestes, aqui está falando que nesse momento o rasgar as vestes significava que ele estava rasgando e colocando para fora os sentimentos que ele tinha.
os sentimentos de tristeza, de amargura, de angústia. Então, quando ele rasga suas vestes naquela época, era sinal de humilhação a Deus, né? Era dizer para Deus de tudo aquilo que estava se passando na alma e nas emoções dele. E nesse momento que a gente está vivendo, uma das coisas que a gente precisa aprender com Jó é também rasgar as nossas vestes diante de Deus. E quando eu falo em rasgar as nossas vestes, eu não estou dizendo a nossa roupa, porque nessa época Jó rasgou as suas roupas. Mas hoje, rasgar as nossas vestes significa rasgar o nosso coração ao Senhor. Porque muitas vezes nessa época, na época de tribulação, a gente procura por tantas coisas, a gente procura por tantas pessoas, a gente procura por tantos conselhos e a gente esquece que a gente tem um Deus que é soberano acima de todas as coisas e que nós devemos rasgar as nossas vestes e o nosso coração para Ele e dizer para Ele tudo aquilo que a gente está sentindo, né? Nessa época que nós estamos vivendo, vem angústias, vem tristezas, vem dúvidas, vem incredulidade, muita incredulidade, falta de fé. Mas Mara, isso pra gente que conhece a palavra? Sim, nós que conhecemos a palavra, podemos ter sim esses sentimentos. Então quando Jó diz quando Jó rasga suas vestes, ele está expondo esses sentimentos diante de Deus. Então eu não estou dizendo que você não pode procurar ninguém, procure sim. Procure seus familiares, procure a sua liderança, mas acima de tudo, rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração na presença de Jesus, porque Ele sim vai ter toda a palavra de vida eterna, a palavra que gera alívio, a palavra que gera vida, a palavra que gera transformação, porque as palavras de Jesus não são palavras humanas, mas quando elas entram no nosso coração, elas transformam verdadeiramente aquele momento, o pranto em alegria, a dor em alegria, a angústia em alegria, tudo em alegria. Quando a gente olha para Joel 2:12, se você quiser abrir ou anotar para você estudar um pouco depois, você pode perceber que a palavra de Deus diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Então Joel nos convida a isso, não a rasgar as nossas vestes, mas a rasgar o nosso coração, porque o nosso Deus é compassivo, é benigno, Ele escuta a nossa oração, Ele escuta o nosso choro. Então se você tá aí, tá com o coração angustiado, porque você não sabe como é que vai ficar o seu emprego, como é que vai ficar a escola dos seus filhos, como é que você vai pagar as suas contas, se quando você voltar, a sua empresa estará lá, acalme o teu coração e rasgue as suas vestes naquele que verdadeiramente pode te ajudar. O conselho dele não falha. E aí a gente vê também a palavra de Deus em Josué, que diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Olha o que Deus estava dizendo para Josué num momento muito difícil da vida dele. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Se você crê de todo o teu coração que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira e é ela que comanda a tua vida, você vai simplesmente se apoderar desses versículos e viver disso. Porque Deus está dizendo: seja forte, seja corajoso, não desanime, não deixa se abater. Os sentimentos vão vir, inevitáveis, mas você não pode ficar prostrado. Deus diz: não se apavore. Se você está aí apavorado, eu quero te dizer nessa palavra: não se apavore, pois o Senhor Deus está comigo e está com você. Quando a gente olha para Isaías 41, capítulo 41, versículo 10, diz assim: por isso não tema,
pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Olha que lindo que Deus está dizendo para nós. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Se existem palavras de consolo, abre a tua Bíblia, que eu creio que lá você vai encontrar todas essas palavras que vão gerar consolo para a tua vida. Deus está dizendo, não tenha medo. Por esses tempos que nós estamos vivendo, o medo é algo que se alastrou no nosso coração, na nossa mente. Um espírito de medo se apoderou de nós, fazendo com que muitas pessoas percam até a sanidade mental. Então não tenha medo, pois Deus é o seu Senhor e acima de tudo Ele é o seu Pai. E aí em Deuteronômio 31:6, a palavra de Deus ainda diz assim: sejam fortes, corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, por causa dessa aflição, por causa dessa pandemia, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os abandonará. Então, não tem como você se alimentar da palavra e isso não gerar vida no teu coração. Para de assistir tanta televisão, para de assistir tantos jornais, para de assistir tantas notícias que vão deixando a tua alma amargurada. Aqui na minha casa, nós estamos vendo televisão uma vez por dia para não ficarmos fora dos acontecimentos. Mas nós não é da televisão, não são dos noticiários que nós estamos nos alimentando. Então, Deus está com você, seja forte e corajoso. E aí, então ele rasga as suas vestes e eu te convido, após esse vídeo, após essa palavra, você entrar no seu quarto, no seu lugar secreto, no seu lugar de adoração e dizer para Deus tudo aquilo que você está sentindo. Amém? Uma outra atitude que Jó teve foi raspar a sua cabeça. Né? Tem gente que está fazendo coisas além de raspar a cabeça, mas eu quero ministrar a vocês o que seria raspar a sua cabeça, né? Quando Paulo desce para Jerusalém e naquele momento ele está sendo muito perseguido pelos romanos, porque até então ele perseguia a igreja e depois ele passou a ser perseguido pelos romanos, ele faz um voto. E aí Paulo, ele também raspa a sua cabeça, porque o raspar a cabeça existe um significado espiritual para isso. Raspar a cabeça no Antigo Testamento era fazer uma aliança com Deus, era renovar a aliança, era renovar o pacto com Deus, era dizer, Senhor, eu estou aqui e eu quero renovar a minha aliança contigo. Sabe, eu tenho orado a Deus assim e tenho pensado muito sobre tudo aquilo que Deus quer nesses dias, porque Deus parou o mundo. Tudo aquilo que a gente achava que estava sob o nosso controle, a gente descobriu que a gente não tem o controle de nada. E o único que tem o controle de todas as coisas é Ele. É a suficiência de Deus. E quando Paulo, ele raspa a sua cabeça naquele momento, ele está dizendo, Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo, porque quando eu renovar a minha aliança contigo, um novo tempo vai surgir na minha vida. E eu acredito que depois dessa situação que nós estamos passando, um tempo novo vai surgir na minha vida, na minha família, na tua vida, na tua família. Nós precisamos crer nisso, porque Deus, Ele não faz nada com um propósito bem definido. O nosso Deus é um Deus de estratégia, o nosso Deus é um Deus de foco, o nosso Deus não faz nada que não tenha significado, principalmente para nós que somos filhos e filhas de Deus. Então raspe a sua cabeça, renove a sua aliança com Deus. Eu não sei como tem sido a tua vida espiritual, eu não sei como você está aí, se você tem tido momentos com Deus todos os dias, se as preocupações têm tomado o teu coração e por isso você não consegue orar, você não consegue abrir os seus lábios, Deus está te convidando com essa palavra, renove a sua aliança.
Quando a gente renova uma aliança de casamento, a gente está dizendo para o nosso esposo que nós queremos dizer um sim para ele de novo e que nós queremos viver com ele o resto das nossas vidas. E quando a gente renova uma aliança com Deus, é isso que nós estamos dizendo: Jesus, eu quero viver contigo o resto da minha vida, porque eu te amo. O maior sinal de amor que Deus pôde deixar para nós, Ele deixou, que foi o seu Filho morrer na cruz. E cabe a nós, a cada dia, renovar a nossa aliança com Ele. Então talvez agora seja tempo de Deus está chamando muitas pessoas para renovar a aliança com Ele. Talvez seja momento em que Deus está querendo chamar a atenção dos seus filhos para Ele. Seja tempo talvez de você se despir de tudo aquilo que você pensava, de tudo aquilo da forma como você estava vivendo, da forma como você estava agindo, e fazer uma aliança novamente com o Senhor. Não sei se você que está me ouvindo está desalinhado com Deus, está fora aí do seu grupo, da sua igreja, do seu ministério, para aquilo que você foi chamado para fazer, do seu propósito divino ao qual Deus te deu. Mas Deus está convidando: raspe a sua cabeça, filho, renove a sua aliança comigo. E quando a gente renova a aliança com Deus, nós recebemos nessa renovação uma nova força, um novo poder, o poder de Deus em nós. Então, o que seria essa renovação, Mara? Nos comprometermos somente com Ele, nos comprometermos 100% com Ele, nos consagrarmos, eu até anotei aqui, nos consagrarmos espiritualmente. Ao invés de ficarmos meia hora assistindo uma TV, 2 horas passando na frente de uma série, não tem nada demais, eu também faço isso. Mas desde que você hoje já teve o seu momento íntimo com Ele, o nosso primeiro relacionamento tem que ser com Ele, a nossa prioridade tem que ser Ele. É tempo de renovarmos a nossa aliança, de rasparmos. Quando a gente raspa a cabeça, se eu for num salão agora e eu raspar a minha cabeça, um novo cabelo vai surgir, uma nova fase vai surgir. E é isso que Jó disse para Deus: eu vou raspar a minha cabeça, porque eu creio que uma nova fase. E quando a gente vê no final do livro de Jó o que Deus faz, Deus multiplica em dobro aquilo que ele tinha. Então Jó, ao mesmo tempo que durante o seu livro ele questiona sobre por que Deus fez isso, porque às vezes eu até fico brava com Jó, de tanto que às vezes o pouco que Jó murmura, mas o que Jó estava fazendo ali não era murmurar, era rasgar o coração diante de Deus. E a gente vê na palavra também Sansão, quando ele fez um voto que a gente chama do voto de Nazireu, que era um voto de consagração ao Senhor. Ele não podia chegar perto de coisas mortas, ele não podia tocar em algumas coisas, se alimentar de algumas coisas, porque ali ele era considerado impuro. Então, na renovação dessa aliança, nesse novo tempo que Deus está nos trazendo para dentro dos nossos lares, é hora de nos santificarmos. A palavra de Deus em Êxodo, em Deuteronômio 31:6, diz assim, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Olha o que Deus está dizendo. Que se a gente renovar a nossa aliança com Ele, que se a gente chegar diante dEle e dizer: Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo, e só contigo nós seremos o tesouro dEle. E o que é o tesouro? É a coisa mais especial, é a coisa mais valiosa que uma pessoa tem, Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então Deus diz que se nós renovarmos a nossa aliança, nós seremos como tesouro pessoal e nós seremos sacerdotes numa nação santa. Deus está levantando um novo povo sacerdotal para essa geração, e que esteja no meio desse povo eu e você. Deus nos chama para nos aliançarmos novamente com Ele. Êxodo 19, versículos 5-6 diz: a sua esperança será o render do
espírito. Então veja bem, a outra atitude que Jó teve foi de lançar-se em terra. Então o que seria esse lançar-se em terra, né? Seria uma forma de rendição a Deus. Ali Jó, naquele momento, ele estava dizendo para Deus, tudo bem que isso aconteceu comigo, porque tudo é teu, tudo é para ti, tudo vem de ti, eu me rendo da mesma forma. Ele estava dizendo para Deus que independente da circunstância que ele estava passando, Deus continuava sendo Deus na vida dele. Uma rendição total. Então quando ele se joga com o pó, com o rosto, né, na terra, ele estava dizendo, Senhor, a minha rendição é para o Senhor. E olha, e ali em Êxodo diz assim, ó, a sua esperança será o render do Espírito. Então qual é a nossa esperança nesse tempo de hoje que estamos vivendo? Render o nosso Espírito. É a suficiência de Deus em nós. A gente não viver pelos nossos desejos, pelo nosso medo, pelo nosso senso de controle, mas nós nos deixarmos nesse tempo ser transformados por Ele. Quando a gente olha para a conversão de Paulo, a gente vê um homem totalmente rendido ao Senhor. E o maior sinal de rendição que nós podemos mostrar a Deus é a nossa vida em santidade com Ele. Não é o tanto de vezes que nós lemos a Bíblia, o tanto de versículos que nós... Não é o tempo de igreja que nós temos, não é nada disso. Mas é quanto o nosso coração é apaixonado por Ele. Isso é a verdadeira rendição. Então Jó dizia, pode me acontecer o que me aconteceu, o Senhor continuará sendo Deus. Em todo esse momento que nós estamos vivendo, Deus continua sendo Deus. Ele ainda está no trono, e Ele ainda está liderando, e Ele ainda está conduzindo o seu povo. Não é uma situação, não é uma pandemia que vai dizer que o nosso Deus mudou, ou que o nosso Deus vai deixar de ser o Deus. As mesmas promessas que Ele te prometeu antes de tudo isso acontecer, elas vão se cumprir. As palavras que Ele te deu antes de tudo isso acontecer, elas vão se cumprir. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é homem para que minta. E Ele não é homem para que minta na sua palavra. Então, se Ele te disse que você vai ter uma prosperidade em nível espiritual, se Ele te disse algo sobre o seu ministério, sobre a restituição da tua família, sobre a restituição do teu filho, sobre a tua vida profissional, a promessa dEle continua de pé. Ela não vai passar enquanto Deus não cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Então creia, se renda a Deus. Quando a gente olha para a vida de Jesus, né, o maior ato de rendição foi Jesus naquela cruz se rendendo por amor a nós, se rendendo para levar sobre Ele os nossos pecados. Um homem que viveu nessa terra, que não pecou, que não merecia uma morte de cruz, mas porque tinha um coração rendido a Deus, Ele obedeceu a Deus. E Ele se transformou como um tesouro, como um sacerdote. E até hoje, a sua palavra, depois de tantos 1000 anos, chega a mim e a você. Um homem simples, que não tinha dinheiro, um homem que não era estudado, mas era o próprio Filho de Deus. E eu e você também somos filhos de Deus. Somos parecidos com Jesus, pequenos cristos. Então nós podemos sim ter o nosso coração rendido. Se tem algo na tua vida que talvez você se culpe, que talvez você tenha vergonha e você fala, eu não consigo chegar diante de Deus por causa desse pecado, Deus não está interessado no teu pecado. O teu pecado, Deus vai te ajudar, o Espírito Santo vai te ajudar a vencer. O teu pecado não é a coisa mais importante para Deus, porque o teu pecado só prejudica você. Deus ama você independente daquilo que você faz. Lógico que aquilo que a gente faz nós vamos colher, são as consequências das nossas atitudes, mas o amor de Deus não muda. Então Deus está chamando você para uma rendição. E a quarta coisa que Jó fez, ele adorou. Imagina, né? No meio dessa situação em que ele foi acometido de uma doença, ele adorou. E é isso que Deus tem dito nesses dias.
Eu recebi uma palavra de Deus há uns 3 meses atrás e Deus me disse assim: somente me adore. E Deus vem me dando algumas palavras que hoje faz todo sentido, porque quando Deus fala conosco, muitas vezes a gente não entende. Deus já havia dito para mim que nós passaríamos por um vale. Deus já havia falado para mim que dias difíceis viriam. Tanto é que eu reuni o meu esposo, as minhas filhas, chamei eles e disse assim, que Deus havia me falado que era tempo de se buscar a Deus como nunca se buscou antes. E que nós passaríamos por um vale, mas que nesse vale haveria milagres. Eu não esperava, né, que seria essa pandemia, lógico. Mas hoje eu vejo aquilo que Deus já estava me falando. Então é tempo de adorar. Nós não podemos mudar nada, nós só podemos mudar a nossa adoração a Ele. Se antes você adorava, adore mais, porque foi isso que Jó fez. Não murmure, não reclame, não questione Deus. Por que disso? Não questione. Quando tudo isso passar, eu acredito que Deus vai gerar grandes transformações nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas famílias. Somente o adore. Entre no teu quarto, coloque um louvor, chore, adore a Deus. Diga para Ele que você ama, que Ele é suficiente. Diga para Ele que Ele está no controle de todas as coisas. E aí o que acontece, né? Jó, então, ele adora o Senhor. Lá em Salmos 29, 2 diz assim, ó, Senhor, olha o que o salmista diz, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. E é isso que nós temos que fazer. Senhor, eu vou continuar te exaltando, Senhor, eu vou continuar te amando, independente daquilo que está acontecendo, porque o Senhor é perfeito. A nossa terra não é perfeita, eu e você não somos perfeitos, mas o nosso Deus é um Deus perfeito. Então adore a Ele. Isaías, no livro de Romanos 11, livro de Romanos 11:36 diz assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. É tudo por causa dele, é tudo por ele, é tudo para ele, né? Adore, independente. Jó 5:8-9 diz assim, porém eu buscaria a Deus e a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. Olha, Jó, no meio de tudo isso, ele diz que ele buscaria Deus e a ele entregaria a causa. É o que eu e você temos que fazer. Nesse momento de adoração, entregue a ele as tuas maiores aflições, os teus medos hoje. Jó 5:17-18 diz assim, ó, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, pois ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Tudo aquilo que acontecer conosco nesse tempo, seja emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, familiarmente, que nos trouxer qualquer dano, a palavra de Deus diz que Ele é um Deus que liga e que cura com as suas mãos. Muitas pessoas vão sair muito machucadas desse tempo, mas se entregarem o coração para Jesus, a sua vida para Jesus, Deus vai curar as feridas, Deus vai curar os medos. Então, depois a palavra de Deus em João 5, 21-24 diz assim, ó, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Que não honra o Filho, quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vocês viram que meu esposo passou ali, né? De muleta, agora passou minha filha. De muleta, porque nesse tempo de coronavírus, ele fez o favor de estender, como que é a Juta aqui, minha amiga? De romper
o tendão e passar por uma cirurgia. Glória a Deus por isso, né? Ainda bem que foi numa perna só. A gente aprende a glorificar a Deus, não é verdade? Então aqui Deus está dizendo assim que nós devemos honrar. E como é que a gente honra Deus? Através da nossa adoração, através do nosso louvor. Aí Jó 8, 20 e 21, encerrando já essa palavra, ele diz assim, olha, esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Ao mesmo tempo que a gente vê a história de Jó, o livro de Jó, com tantas dificuldades, com tantas aflições, o mesmo livro traz palavras que geram vida ao nosso coração. Esteja certo de que Deus não vai me abandonar, de que Deus não vai te abandonar e que Deus vai dar a mão para te ajudar. E Ele fará você rir, você dar gritos de alegria. Nesse tempo, Mara, nesse tempo, o tempo de Deus se chama hoje. Nós é que dividimos o nosso tempo em passado, presente e futuro. Mas o tempo de Deus é o tempo que se chama hoje. Então, essa palavra vem dizer para você, rasgue o seu coração, renove a sua aliança, renda-se a Deus e adore a Ele. E eu quero terminar com 3 perguntas para você. Qual dessas atitudes mais falou ao seu coração? Ah, Mara, todas. Glória a Deus. Ah, Mara, o que mais falou no meu coração foi renovar a minha aliança. Amém. Desliga esse vídeo, vá para o teu momento secreto e renove a sua aliança com Ele. O que você pode fazer? Colocar essa palavra em prática. Não adianta sermos ouvintes da palavra, nós temos que ser praticantes da palavra. Então, qual vai ser a tua tarefa depois desse vídeo? Sou pedagoga, então gosto bastante de dar tarefa. Qual vai ser a sua tarefa? Abrir o teu coração, renovar a tua aliança e verdadeiramente adorar esse Deus maravilhoso, independente da situação e das circunstâncias que nós estamos vivendo. O nosso Deus é maior do que tudo isso. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Esteja durante a semana se revelando, dando palavras de sabedoria, dando palavras de conhecimento e que essa palavra ela venha gerar frutos no seu coração. E se essa palavra ela edificou a sua vida, compartilhe ela com as pessoas que você ama. E toda semana nós estaremos com uma palavra nova aqui nesse canal, que é para abençoar a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Fiquem com Deus.